nós, pronto, no nosso trabalho, aconteceu-nos. Estávamos a trabalhar os Reis Magos e o Cantar dos Reis Magos na zona de Alenquer, em pequenas aldeias de Alenquer, que têm a particularidade de não só cantam como pintam. Mas isso é outra história. É talvez o único sítio do país, e não encontramos muitos, mesmo a nível internacional, onde é uma prática tradicional pintar uma série de símbolos nas casas quando se cantam os reis. E as coisas estão ligadas. E ao estarmos a gravar essas pessoas e depois ao estarmos em casa a analisar e depois falarmos com as pessoas, começámos a olhar para a letra e a letra começou-nos a trazer para Lisboa. E eu vou explicar como. Só para... há uma coisa que é, mesmo aqui nas Avenidas Novas, lá na Ponta, temos a Igreja dos Santos Reis Magos, que é um dos sinais que ainda existem em Lisboa, da grande devoção que havia em Lisboa à volta dos Reis Magos. Portanto, esta fica no Campo Grande. É uma igreja que já era, antes de ser esta igreja, era uma ermida do século XVI, que era já da invocação dos 3 Santos Reis. E pronto, e encontramos um pouco pela cidade toda. As igrejas têm painéis com pinturas dos Reis Magos. Portanto, o tema da adoração dos Reis Magos está muito presente. Pronto, nós então estávamos a fazer este trabalho sobre o pintar e o cantar dos reis no Conselho de Alenquer. Estão a ver que está ali um dos participantes a pintar e pinta-se e vêem pela parede que há vários anos, 2014, 2010, por ali fora, porque isto é uma prática tradicional. E como estava a dizer, foi na sequência deste trabalho que deparámos com esta ligação a Lisboa. Eu vou passar só um bocadinho de um vídeo, depois voltamos a este vídeo mais tarde, com essa letra que tem aí, só para perceberem um pouco da sonoridade, de como é que eles cantam. À porta das almas santas bate Deus a toda a hora, à chegada dos 3 reis do lado do Oriente. Vem 3 visitar o Deus nascido, aí para Belém, vamos embarcar ao meu. Ok, vamos parar aqui, depois já voltamos. Não sei, foi a primeira vez que ouviram, portanto não deve ter dado para perceber, mas eles dizem isto: à porta das almas santas bate Deus a toda a hora. À chegada dos 3 reis do lado do Oriente vêm 3 visitar o Deus nascido. Para ir para Belém, vamos embarcar ao Grilo. E perguntando lá na altura, o Grilo, o que é isto, embarcar no Grilo? Ninguém sabia, sempre foi assim que aprenderam dos pais e dos avós e por aí fora, e ninguém sabia, como ninguém sabe em relação aos outros nomes que aparecem. O que é que querem dizer? As pessoas continuam a repetir tradicionalmente. E esta letra, entretanto, já passou desta geração mais velha para mais novos que já estão a cantá-la também e que aprenderam pelo mesmo processo e continuam sem saber de onde é que isto vem. Mas esta questão do grilo começou-me a fazer ir para Belém, vamos embarcar no grilo. E depois avistámos as estrelas, chegámos à Cruz da Pedra. E os da Pedra perguntaram se era perto de Belém, e os da Guarda responderam: perto está o nosso Pai. Ok, portanto, temos aqui a questão de embarcar no grilo para ir para Belém e perguntar uma coisa à Cruz da Pedra. Pegando o mapa de Lisboa, vemos que aqui é o grilo. Esta zona, onde está a Rua do Grilo, onde ainda existe, isto é um mapa antigo, onde existe aqui o convento do Grilo, e que tem, como se pode ver, tinha uma série de embarcadores. Aqui havia uma grande ligação ao rio.
Hoje em dia o convento do Grilo é isto. E onde está esta escada, a partir do sítio onde havia esta escada, o rio começava aqui muito perto. Havia um pequeno areal e o rio começava aqui. Um pouco como acontece ao lado, em Chabregas, com o Paço de Chabregas, não é? Em que nesta imagem conseguimos ver bem, não é? O Paço de Chabregas estava aqui, havia esta passagem e aqui já havia barcos, no Tejo. Pronto, isto é Chabregas atual. O palácio, que entretanto foi refeito, depois do terremoto, etc. Mas como vê, hoje em dia temos uma rua, não é? Com automóveis, etc. E então, eles embarcavam no Grilo. Aqui, na Cruz da Pedra, perguntavam se estavam a ir bem, e tinham este diálogo, e depois seguiam então para Belém. Pronto, a Cruz da Pedra hoje é isto, não é? É Santa Apolónia. Santa Apolónia, e depois atrás de Santa Apolónia é cá a Rua da Cruz da Pedra. Aqui muito perto temos o Museu do Azulejo, portanto havia aqui... Ainda hoje é um porto, como se vê, foi uma das zonas que não perdeu esta ligação. E Belém era um pouco isto, não é? Havia uma série de casas apalaçadas e havia um porto também, havia um cais de Belém. Isto já é do desembarque muito mais tarde, mas posso saber de indicação que estes portos mantiveram-se até muito tarde. Isto é o desembarque de Dom Pedro V já. A paisagem de Lisboa era mais ou menos esta. E o Tejo era, de facto, uma via marítima muito usada por toda a gente com este tipo de barcos. As catraias, as canoas do Tejo mantiveram-se durante centenas de anos. O modelo é quase sempre o mesmo. Houve muito poucas mudanças. Havia mais mudanças caminhando da foz do Tejo para dentro, os barcos iam mudando gradualmente, do que houve neste período temporal. As pessoas usavam sempre estes barcos. E havia portos destes, era normal as pessoas embarcarem. Como vê, esta fotografia já é bastante recente, não é? Que vê-se pelas pessoas. Além disso, é uma fotografia. Mas ainda havia esta prática de embarcar e ir de um lado para o outro no Tejo. E depois temos esta questão da adoração dos Reis Magos aqui em Lisboa, não é? Começando de uma zona mais recente, indo para trás, no século XIX, quando hoje toda a gente tem falado do Domingos Sequeira e desta pintura. Mas do século XVII, na Igreja de São Roque, temos aqui o painel também da adoração dos Reis Magos, e aqui era a adoração dos pastores, portanto continua a ser a mesma temática. Andando mais para trás, no livro de horas do Dom Manuel, feito pelo António de Holanda, já havia uma oração aos Reis Magos, e encontrei esta coisa giríssima que nos liga esta questão de ir a Belém com os Reis Magos. É toda esta confusão à volta da Belém de Lisboa e da Belém da Judeia. E encontrei isto que é muito curioso. Isto faz parte dos discursos que foram feitos no funeral do Dom Manuel I. E o mestre de Santiago, que foi o segundo a falar, da Ordem de Santiago, foi o segundo a botar discurso, começa o discurso assim: Senhora dos Três Reis Magos e de todos os senhores. Ou seja, esta ligação muito forte que havia entre nós, entre os Reis Magos e a Nossa Senhora, havia aqui uma ligação muito forte que era assumida. Quer dizer, isto foram os funerais mais importantes daquela época. Não é? E abrir um discurso com isto é sintomático de como esta questão dos Reis Magos estava entre nós muito bem espalhada. E depois, ainda nesta época, não custa muito a perceber como é que na imaginação popular se podia juntar tão facilmente aquela Belém de Lisboa com a outra Belém da Judeia. Porque, olhando para os relatos bíblicos e olhando para o que se passava em Lisboa, isto, estão a ver os chafariz del Rei, que ainda hoje existe, que era onde toda a gente ia buscar água em Lisboa, como virem a quantidade de população não branca é gigantesca. Não é? Embora aqui fosse muito particular, porque a maior parte das pessoas que estão ali são escravos ou criados que iam buscar água para os senhores. Mas mesmo assim vê-se que a nossa convivência, já nesta altura, a Lisboa é uma cidade multicultural, plurirracial, havia um contacto constante com surpresas como esta. Nem todos eram escravos.
Mas não custa a perceber como neste imaginário nos era tão fácil aceitar um rei mago que era preto, um outro que era indiano ou árabe ou qualquer coisa, porque nós tínhamos este convívio na altura e culturalmente era-nos muito fácil. E depois, voltando à canção que ouvimos há bocado e à letra, continuamos à procura e alguém nos chamou a atenção para isto. Neste livro, que são os Vilancicos da Capela Real, publicado em 1647, vamos encontrar o Vilancico IV, onde encontramos quase tudo o que eles cantam, e é diferente do que cantam em cada aldeia, há variações na letra, mas juntando tudo, parece que a origem está toda neste vilancico. Os outros vilancicos não são iguais, não têm nada a ver, não são o que estão neste livro, são completamente diferentes. Sabemos que este vilancico foi cantado, foi um dos que foi cantado na corte do João III, por altura de reis, claro. Não sabemos também como, e isto vai sobreviver em 10 aldeias que estão nas montanhas na encosta da montanha, à volta de Alenquer. Aldeias muito pequenas e que, apesar de tão próximas, quase nunca falam sobre isto, no entanto todas elas fazem isto, não é? E conhecem-se uns aos outros. E as letras são diferentes, os desenhos são diferentes, aquilo que acham que cada coisa quer dizer é diferente, é um mundo fascinante. Mas então, passando aqui rapidamente, não é? Temos isto, avisados por uma estrela, 3 reis partem por uma aposta. A buscar um rei nascido a quem o céu e a terra adoram, com amor e fé caminham. Que encontramos há bocado noutra letra. E vamos encontrar mais à frente, nas letras das outras aldeias, quase tudo isto não põe tempo nem hora, porque quando o céu avisa, é delita ver demora, embarcam-se em uma nau, navegante de vento em popa, porque quem com Deus navega, o mar e o vento lhe sopra. O gajeiro da Gávea reconhece já a costa, terra a terra diz a vozes e respondem-lhe da proa. E depois começa um estribilho. É muito giro, porque este estribilho está cheio de ous, iças, etc., e de termos náuticos que vai para aqui fora. E de repente isto volta-se a cruzar com outras coisas que já apanhamos. Lembro-me de um pescador de Sesimbra, o mestre Xoxinha, que nos cantou uma coisa que já faleceu este ano, o ano passado, mesmo no fim do ano, que nos cantou uma coisa que o Michel Giacometti já tinha apanhado entre os pescadores no Algarve, que é uma canção que era normal cantar quando estão a puxar as redes entre barcos e estão a puxar as redes outra vez para dentro. Eu vou passar só um bocadinho. Ai ribole, ai levole, ai ribole, ai ribole, ai ribole, ai ribole, a levole, lá vai a Pepita. Por aqui depois continua a descrever nomes de barcos. É um bocado, quando lê isto, não sei, lembrarmos logo de isto parece ter a ver, parece haver aqui mais uma sobrevivência, mais Principalmente aquele o level. Sim, o level. Fala mesmo da questão de estar a navegar, não é? Vai a polpa. Sim, que aliás, e acaba mesmo aqui, então quando acaba, orça do leme, orça, larga todo o pano, mareei as velas todas, tocai, panjei trombetas, ando o pandeiro e a viola, boa viagem, adeus, fomos a Lisboa. E tudo isto, há outras descrições que dizem que isto era muito colorido. Quando entravam no estribilho, havia muitos instrumentos, havia danças, havia não sei o que mais, era tudo muito forte. E depois prossegue, então, já se descobre Belém, já se vê Lisboa toda. Ou seja, já em 1540 se fixou este poema confundindo as duas Beléns. Pensa-se, não é? Nós recolhemos algumas explicações sobre isto, o próprio Vasconcelos, se não me engano. Sim. O Zé tem uma teoria que eu acho muito interessante, mas aquela que foi mais escrita sobre esta ligação de transformar Lisboa, Belém, da Judeia, a Belém de Lisboa, e colocar, portanto, estes portos de Lisboa na letra seria que muitas vezes estes cantares reis no final terminavam com versos peditórios e mais tarde, e nestas aldeias que nós fizemos assim acontece, as pessoas voltam e fazem o peditório. E para a população se relacionar melhor com a cantiga,
identificar o espaço, portanto era mais fácil identificar-se com Lisboa de Belém do que com Lisboa da Judeia. E pronto, então havia muitas vezes nestas cantigas tradicionais, que muitas vezes costumam um objetivo petitório, é essa adaptação ao local ou a algo mais próximo. De qualquer modo, também há outra questão que é como é que estas celebrações dos reis chegam a Portugal. Muitas delas vêm com as ordens mendicantes. Portanto, uma forma de chegar com a liturgia às populações era no século, principalmente a partir do século XIV. O primeiro convento da ordem de franciscanos foi em Alenquer, com Coimbra, mas o grande convento nessa altura foi formado em Alenquer. E os frades aproveitavam as tradições populares, juntavam isso, portanto, a temas religiosos e faziam, portanto, a divulgação deste género de tradições, juntando as duas coisas. E é muito curioso porque esta questão dos reis, o Zé estava a dizer, estas letras, para além de aparecerem nos vilancicos, elas aparecem escritas pela primeira vez, século XVII, no grande romance dos Três Reis. Portanto, romances longos, escritos, que depois as populações iam adaptando e muito a partir destas ordens também. Mas, antes disso, eram estes frades que faziam os autos dos reis, que eram peças longas, e depois é que passaram para os romances e depois é que passaram para as cantigas. E estes autos longos, o primeiro auto que foi registado, feito fora da igreja, foi em Milão, exatamente pelos frades mendicantes também. Não se sabe se os franciscanos, os dominicanos, não se consegue perceber, porque a igreja era dominicana, mas depois também havia frades franciscanos em Milão nessa altura. E passa para fora da igreja, porque a história, portanto, é que os reis magos partem em viagem para tentar encontrar um menino, para o adorarem, e entretanto encontram Herodes, e Herodes, ao perceber que eles vão encontrar o menino, dizem, quando souberem onde é que ele está, digam-me que eu quero também ir adorá-lo. Eles partem, encontram o menino, com a luz da estrela, não é? Mas, através de sonhos, percebem que, ou são avisados que o rei Herodes quer matar o menino. E este momento em que o Herodes percebe que os reis magos não voltam para trás era realizado dentro das igrejas, só que os atores entusiasmavam-se ao maneira que partilham peças valiosas dos altares. Então foi proibido. O Herodes, quem fazia de Herodes, não é? Então foi proibido a representação do alto dentro da igreja. E são estes frades mendicantes que começam a fazer o alto cá fora. E pronto, isto agora é uma teoria nossa, não é? Que é, imaginemos, eu sei que são frades também mendicantes que estão no convento do Grilo, não eram nem franciscanos, nem... Não era outra ordem. Mesmo que eles não fizessem esse salto pelo rio, não é? Que apanhassem embarcações e parassem, mesmo não representassem, possivelmente essa história poderia ser contada dessa forma. Portanto, em vez de estarem a contar a história passada na Judeia, seria mais fácil contá-la pensando nesta viagem que sai do Rio e pronto, isto é outra teoria que não é mesmo só a imaginação nossa. Mas tudo o resto que eu disse não é. Não, existe mesmo um folheto de cordel. Existe um folheto de cordel, que eu não tenho aqui a referência, mas que põe todos os lugares bíblicos à volta de Lisboa. Quanto à Alfama não sei o que mais, a moraria, claro, quando vai por aí fora, era normal, isto era bom porque isto vendia, não é? Vendia, exato, porque o próprio folheto de cordel era um documento que muitas vezes seria a ordem da Associação dos Cegos, que vendia nas feiras, eles decoravam, alguém nos lia primeiro, não é? Eles decoravam e eles tinham um monopólio de venda dos folhetos de cordel e o facto de cantarem o folheto, as cantigas narrativas para divulgarem o folheto, depois iriam receber dinheiro. E tal como isso, também as cantigas dos reis, muitas vezes em Portugal eram cantadas por pessoas muito pobres também, e havia sempre esse objetivo de poder recolher algum dinheiro. Não no próprio dia, mas passado alguns dias voltar para o filme. Sim, ainda hoje encontramos isto. Há as brincas de carnaval em Évora, por exemplo, à volta de Évora, e mesmo estes reiseiros da Alenquer voltam sempre para o peditório. É uma
prática comum. Claro que no Alentejo nota-se mais, mesmo nos relatos que apanhamos hoje, as pessoas ainda nos dizem era uma das maneiras que tínhamos de comer qualquer coisinha melhor, por exemplo, em relação ao Carnaval, na altura do pior do inverno, não é? Do pior do inverno, em que comemos comida etc. Até porque muitas das dádivas eram alimentares, na altura, mais do que agora. Sim. Mas na altura a comida era isso. E pronto, continua a haver sempre esta ligação imensa a Belém, etc. E depois voltava para terminar o refrão. Das letras que nós apanhamos, das pessoas que andámos a gravar, por exemplo, na Lota, há tanta semelhança, olhem para isto. Só o início, guiados por uma estrela, 3 reis partem por uma aposta. Portanto, a aposta ficou uma aposta. Visitar o Deus nascido. Mas estas alterações. Claro, o tempo passou, o que eu acho espantoso. Mas passou muito tempo. Sim, o que eu acho espantoso é continuar tão próximo, apesar de tanto tempo E passar. provavelmente Porque... houve um período em que nem sequer terá sido escrito, não é? Terá sido Exatamente. transmitido só Isto está a ser oral, mesmo sim. uma marca de transmissão oral. Deixa-se Sim. perceber que ela aposta está a ser uma aposta. Sim. Aqui na Lota e noutros sítios conseguíamos perceber que as três gerações anteriores, por onde a letra passou, eram todos analfabetos. E, portanto, só esta geração é que voltou a escrever. E alguns deles voltaram, foram mesmo as últimas pessoas que ainda sabiam, tipo, naquela aldeia já só havia aquela pessoa que sabia a letra e já estava quase no fim da vida e conseguiram tirar-lhe a letra para voltar a cantar. E pronto, sim, o resultado é este. Por uma aposta, visitar o Deus nascido que nos céus a terra adora. Embarcaram numa nau sem perder tempo nem hora, porém quando Deus navega, no mar o vento assopra. No outro era diferente. Quando Deus ordena, quando vai por aí fora. Portanto, há assim estas pequenas, o gajeiro só vai à Gávea. Essa parte do gajeiro que só lá à Gávea, lá responde Deus do Coroa, já se vê Vista de Longe, já se vê Lisboa toda, já se vê a cidade toda. No Vinancinho, estava já se vê Lisboa toda. Só nesta geração é que eles mudaram, porque eles começaram a olhar para a letra e a pensar, mas isto não é Lisboa, a cidade não é Lisboa. Ou seja, e acharam que tinham sido as gerações anteriores, por serem analfabetas, que tinham alterado. E foi muito curioso, agora, quando eles tomaram conhecimento, através de nós, do versículo, perceberam que até na corte se cantava assim, portanto, não tinha sido aquela geração que teria analfabetos que teria alterado. Mas também é muito engraçado, porque depois há, entre aspas, algumas pessoas que se assumem como um pouco detentoras deste saber e que vão corrigindo, vão tentando melhorar e pronto, os praticantes muitas vezes aceitam isso e também é normal, porque a tradição oral muda e as coisas vão-se alterando. Mas eles acharam também interessante perceber isso, que afinal aquela mudança era muito mais antiga do que aquela que eles estavam à espera e não se devia realmente ao facto dos seus pais não saberem ler nem escrever. Tinha a ver com outras razões. Pronto, voltamos a encontrar isto, é a Cabana das Torres, a mesma coisa. Visitaram Deus nascido, filho da Virgem Omnipotente, guiados por umas estrelas, depois eles partiram para a costa, e, portanto, a posta passou a costa, partiram para a costa, visitaram Deus menino, que é o céu e a terra adoram, embarcaram no nau, sem perder tempo nem hora, e isto com quem Deus não vega, os outros dizem navega, e do mar o vento lhe assopra. O gaveiro que trepa a gaiva, é muito, isto era o que estava atrás, não é? Sim. E é muito engraçado porque, por exemplo, na brigada, eles também, mas gaiva não tem, é gávea, não é gaiva. E então, normalmente estes grupos têm um apontador. O apontador diz primeiro o verso e os outros repetem. Então eles alteraram, por exemplo, na brigada, e agora dizem gávea. Só que o apontador diz gávea, mas os outros estão tão habituados a dizer gaiva que dizem a mesma coisa. Mas ali continuava a ver-se Lisboa. Sim, exatamente. Há uns que mudam, outros que não mudam. É muito engraçado. Como é outra aldeia... As aldeias não distanciam mais de 5, 6 km uma da outra. As letras, há letras que é muito curioso, porque aqueles que mantêm as letras mais longas são os que pintam menos hoje, ou seja, valorizaram mais a cantiga e o cantar, não é?
aqueles que pintam muito e tentam pintar segundo 3 gerações anteriores, a letra foi encurtando. Passou a ser mínima. Valorizaram mais a questão da pintura. Eles têm consciência de que há outras aldeias que Sim. Eles Cada vez conhecem mais. e acham que são os detentores da versão correta ou isso não se põe em Não, causa? como é tão variado, inclusive as pinturas, e depois vou mostrar se tivermos tempo no filme, as pinturas baseiam-se muito em 2 figuras, o coração e o vaso, que simboliza a família, a felicidade que se está a desejar para um novo ano às famílias. Mas depois todos estes símbolos vão variando, pequenas, uns com mais uma flor, outros depende da constituição do agregado familiar, mas às vezes o mesmo símbolo, exatamente igual, na aldeia ao lado quer dizer o contrário. E então é muito curioso, porque e eles já sabem isso, e não dizem, o meu símbolo é que não, valorizam essa diversidade, sabem que na terra deles, para eles, aquele símbolo vai sempre significar aquilo, mesmo que na terra lá signifique outra coisa. Há sempre uma matriz comum, tem muito a ver com as cores também, de facto, mas já vamos ver isso. Mas é essa diversidade que é tão grande que, no fundo, não dá para generalizar. Pintar o Coitado dos Reis da Leiria é assim, não é? Cada terrinha tem uma maneira de cantar e de pintar. Sim. E também, hoje em dia, um pouco por causa da Câmara Municipal que os reúne, e eles cantam uns para os outros, uma vez por ano. Logo antes do Dia de Reis, a Câmara Municipal chama os representantes da aldeia, eles estão juntos e cantam uns para os outros. Portanto, todos eles conhecem as músicas dos outros. Mas isso não provocou contaminações. E é muito tranquilo essa Há 2 convivência. grupos que são os grupos mais antigos, que mesmo em relação às gerações que cantavam, e eles acham que, porque eles mesmo têm, depois dividem-se entre o Alto Conselho, eles, mas aqui nesta zona, nestas 3 aldeias, é assim, e é muito diferente, e para eles aquilo é muito importante que se mantenha assim. Mas para eles, ao lado, aquilo já é uma coisa diferente. É os reis, mas já não é os reis deles, é outra coisa. Portanto, cada qual tem a sua. Pronto, só um último apontamento é como o rei muda tanto. Portanto, nesta aqui, o nosso rei, por ser tão bom, foi o próprio que nos disse que nós fôssemos sempre andando, o nosso caminho seguisse. Aqui nesta, quando chegaram ao palácio onde estava o nosso rei, logo ali lhe perguntaram se estava longe de Belém. O nosso rei, por ser tão bom, este também é muito bom, o rei. Claro, porque este não é o rei de Herodes, este é o nosso Sim. rei de Portugal. Exatamente. Portanto, esse nosso rei é bom e vai-nos dizer onde é que está o menino. Claro, o rei No de Herodes entanto, na outra, mas o rei que não era bom, isto foi o que lhes disse, que fossem sempre andando, o seu caminho seguissem. Ou seja, o rei diz a mesma coisa, mas uns lados é bom, outros lados é mau. Quando é Herodes, é mau. Mas ali já falam de Herodes. Exatamente. Exatamente, aqui já falam de Herodes. Apanharam ali uma alteração por causa do republicanismo. Apanhámos Na com os pintura, desenhos, nos desenhos. porque nos desenhos Isso é- há sempre uma inscrição junto aos desenhos, uma ou várias. E então temos os bons reis, BR, ou Viva os Reis, VR, e a certa altura eles começaram a dizer que o VR era Viva a República, para não se misturar as coisas e não se confundir os reis magos com os reis. Portanto, exatamente quando acontece a República em Portugal, eles começam a identificar a sigla VR, não Viva os Reis, mas Viva a República. E a saber o jeito, não é? As Não mesmas letras. interessa muito bem. Boa República, é difícil. Mas então passaram O VR. os Viva os Reis. Agora, porquê é que isto sobrevive naquelas aldeias? Porquê é que sobrevive ali e não sobrevive nas cidades, não sobreviveu em Lisboa, etc. Ao que parece, foi um movimento europeu que teve a ver com uma daquelas encíclicas e bulas papais e etc. e que depois foram replicadas. Há um movimento que começa a proibir este tipo de festejos, todo o tipo de festejos, por acharem que eram de origem pagã. E também, pronto, esta aqui é de 1385, da Câmara de Lisboa,
portanto, uma proibição que estava muito a ver com todos os festejos ligados a Jano, não é? Todos os festejos das janeiras e por aí fora, em que proibiam simplesmente todo este tipo de ações, porque também estavam muito ligadas ao peditório, à questão do peditório. Em Espanha, e ainda antes, aqui o Afonso X também levam mais longe o pormenor disto. É proibido fazer este tipo de manifestações, exceto se forem dos Reis Magos e do Nascimento, etc. Essas são permitidas, mas só são permitidas nas cidades que tenham bispo ou arcebispo. Nas aldeias e etc. não se pode fazer e não se pode pedir dinheiro. A questão está sempre ligada à mendicidade, ao poder ou não pedir dinheiro. Encontrei uma coisa giríssima, há muitos registros no país todo. Esta não é sobre as festas do Espírito Santo, mas a situação é a mesma, ou seja, pequenos grupos de aldeia que vão cantar e fazem peditórios. E temos aqui uma petição a Dom Sebastião para, no lugar da Azinhaga, que pertencia a Santarém, deixar aquele grupo continuar a fazer os festejos e o peditório do Espírito Santo, porque já era feito pelo menos há 50 anos que as pessoas se lembrassem. E era uma tradição que as pessoas se lembrassem, porque também, tendo em conta a esperança média de vida, é natural que ninguém se lembrasse mais do que isso. E para deixar fazer, apesar de eles não terem a carta nem a licença para serem pedidos. Mas, de qualquer modo, as proibições começam, acima de tudo, pelas atividades pagas, nomeadamente as janeiras, não é? Que estão mais ligadas aos festejos de Jano. Depois os reis até há um aproveitamento para, na mesma altura, mas com um cariz mais religioso, poder fazer, e por isso em alguns momentos é permitido os reis, mas as janeiras não. E depois esta ligação outra vez aos fados mendicentes que aproveitam já essas tradições populares e vão acarinhá-las de algum modo para a população se ligue também às práticas litúrgicas a partir daí. Mas também tem muito a ver com esse contacto das horas mendicentes com as aldeias, portanto é uma forma completamente diferente de mover a ordem. Eles normalmente estabeleciam-se fora das cidades. Exato. No princípio, as casas eram construídas ou eram edificadas fora das cidades. O conceito era novo. E ali em Linguer tem também a questão de bons rumos, também há muitas destas aldeias que não se pegam junto e tem também a convento do Linguer, também foi este género, que estava mesmo fora da cidade, mesmo num sítio isolado. É curioso que as paróquias não tenham tentado apropriar-se Sim, deste proibido. depois, sim. Depois temos também a questão da encomendação das aulas, que depois se cruza de alguma forma e com a questão dos reis, porque muitas destas letras começam com a questão, neste caso não é, mas com essa A primeira. porta das almas santas. Exato. Aliás, há uma estes ligação dois versos são muito parecidos, não são boas da encomendação das aulas, exatamente. Sim. Isto depois cruza-se e se eu agora falar, se calhar posso. Eu posso continuar, porque já acabei. Que tem a ver com esta letra, por acaso, cruza muitas coisas. Cruza a encomendação das almas no princípio, a história dos reis, que entretanto passam para Lisboa, e no final temos o romance da Noite de Natal, que é um terceiro romance que tem a ver com o capítulo de São Lucas, que descreve o nascimento de Jesus na manjedoura, que tem o boi a bafejar e a mula a responder, neste caso, que tem a ver com o nascimento de Jesus junto dos animais. E é muito engraçado, nessa letra, é a junção do romance dos Três Reis que vimos e que é aproveitado nos versículos, é depois essa questão do romance da Noite de Natal, que na mata, por exemplo, a mula, por ter mau feitio, é castigada com maldição. Se formos ler ali, portanto, era o boi a bafejá-lo e era a mula a resmungar. Mal santa dita mula, há muitas versões desta frase, nós encontramos várias, que não tenhas coisa alguma, se alguma coisa tiveres, dela não tenhas fortuna.
Portanto, e aqui o tal mau feitio da mula vai fazer com que ela seja castigada com a maldição da infertilidade. E se ela alguma vez tiver alguma coisa, se ela alguma vez tiver alguma cria, dela não tenhas fortuna. Esta maldição está na origem de uma crença que nós apanhamos muito ali também no Oeste, já em várias partes, que tem a ver com a crença popular de se um dia uma mula tiver uma cria que sobreviva, quer dizer na crença popular que é um sinal que Jesus terá voltado à Terra. Há a crença que é Jesus, há outros dizem que é o Anticristo, depende da versão. Mas é muito engraçado porque tem aqui a tal maldição, a tal que é lançada à mula. E para além disto, para além de termos aqui cruzado já estes dois momentos, temos na estrutura da letra, depois a invocação das almas, na primeira quadra, que revela vestígios do tal culto à encomendação das almas. E para além disso, terminam depois alguns destas cantigas, alguns versos que dão graças à Virgem, ao menino, e outros com os tais versos petitórios. E terminam também com o para as almas, para além do verso petitório, que é para depois, quando vem fazer o petitório, reverte uma parte desse dinheiro para fazer realmente uma missa para as almas. Em relação a esta viagem, eu agora vou focar em pormenor esta questão da mata. E só para contextualizar o filme que vamos ver, temos tempo ainda, são 18 minutos de filme. Falar um bocadinho sobre esta questão do pintar e cantar dos reis de Alenquer, porque é muito perto daqui também. Nós, nas recolhas, podem não termos encontrado recolhas em Lisboa, nem com Jacomé, nem com Vasconcelos, encontrarmos Cascais, encontrarmos. Porque Lisboa, nós temos a mania que a tradição está na comunidade, e a verdade é que há tanta coisa para fazer em Lisboa, tantas memórias, porque estamos aqui a falar, não se recordam. Mas estes vestígios todos, de certeza que há, e ainda se recorda de ouvir cantar, pessoas que têm estas memórias e nós encontramos ainda hoje em programas, nas paróquias, grupos que vão cantar. Portanto, de certeza que há. Vocês devem ter essa experiência como nós. Muita coisa que não acontece. Estava a contar que estava a passar no Starbucks, estava a passar na rua, mas à beira do Starbucks dos restauradores, e estava um grupo a cantar as janeiras dentro do Starbucks. Portanto, acontece de certeza E a igreja de Nossa Senhora de Fátima tem. Vai cantar as janeiras. Sim, nós encontramos vários programas. Agora, tentar perceber qual é que é a história e perceber se é uma coisa recente em determinadas paróquias ou já existiu e continuou. Portanto, isso. Porque é muito curioso aqui à volta de ver estas manifestações ainda tão fortes. E muito esta questão dos primeiros conventos terem sido aqui, portanto, é normal que tenha contaminado. Este cantar e pintar dos reis é conhecido só como cantar dos reis. Só que em Alenquer, para além dos cantores reiseiros, que eles também têm esta expressão dos reiseiros, há os pintores reiseiros. E então, os grupos juntam-se informalmente, de forma espontânea, já se conhecem algumas pessoas, às vezes aparecem pessoas novas, portanto é normal, e cada um depois ali define as funções que vão ter. Normalmente o grupo de pintores chega em frente com as tintas e vai fazendo estes desenhos nas fachadas, junto às portas. As celebrações de Jano também tinham muito a ver com esta questão de lançar o cacau às portas, como se fosse uma bênção de início de ano. Nós, inclusive, encontramos na Alemanha, que ainda praticam com giz, aquela questão de material puro, não é? E pode ter sido uma das origens destes desenhos também de pintar, que eles pintam ainda algumas aldeias com os pigmentos originais. Eles próprios fazem as pinturas, nós conseguimos gravar ainda isso, não acontece na mata, mas acontece, por exemplo, no Casal Monteiro, que eles fazem as pinturas no dia. Os pigmentos, o azul e o vermelho. O vermelho significa vida, alegria, o azul, portanto, o novo ano, o azul, a tristeza, a morte, o ano que passou. Depois chega então um grupo de cantores, que normalmente tem um apontador, que é uma figura muito importante, e depois tem o coro. Raramente, não costumam usar os mesmos instrumentos. Há um grupo de apontador que começou a levar agora uma guitarra, que isso já não foi muito bem visto. Os outros perceberam, isto não é tudo à capela, tudo. Esse foi o meu. Mas não. Se eles quiserem continuar, continuem. Mas nós não. Mantemos assim.
Normalmente eles começam a cantar e pintar fora da povoação, os casais, sítios vão sempre a pé, alguns agora já levam o carro para um sítio mais longe, depois vêm a pé. E depois começam às 10, 11 da noite, e depois vão se aproximando da povoação e terminam no largo principal das povoações, lá para as 2, 3, 4 da manhã. Segundo quer os testemunhos que recolhemos, quer alguns documentos que encontramos, a tradição era isto ser desenvolvido por grupos masculinos, normalmente por rapazes solteiros, antes de irem às sortes, portanto, antes de irem à tropa ou até à inspeção, que era o que queria dizer ir às sortes, não é? E era considerado um ritual de passagem para a vida adulta, porque esse momento era um momento importante para estes jovens. Eram iniciados por um elemento mais velho, casado, e na noite de Reis, de 5 para 6, ninguém saía à rua. E estavam em silêncio em casa, a ouvir, só no outro dia que iam ver as pinturas, e não saíam nem abriam as portas. A comida ficava cá fora, a água dentro para aquecer, ou vinho do Porto, não sei se não era vinho do Porto, eles falavam, uma bebida alcoólica, mas era acima de tudo a água dentro e bebidas fortes. E um bocadinho de bom rei. Hoje em dia, eles tentam manter esse ambiente de sigilo, de intimista, de veneração, não de forma tão rigorosa, mas, por exemplo, há visitantes que agora às vezes querem ver a manifestação. Tudo bem, tem a câmara, leva no autocarro, vai para um sítio ou outro, mas tenham muito cuidado, explicam a estas pessoas como é que costuma ser, e mesmo nas aldeias, eles não querem que ninguém saia. Enquanto eles cantam, pintam, ninguém sai, ninguém abre a porta. Se fizerem isso, eles pedem por favor para voltar a entrar. Se estiver alguém a visitar, tem que ficar caladinho um bocadinho mais longe. E só depois deles cantarem é que os vizinhos podem abrir a porta e têm as iguarias natalícias, o bolo rei, o vento do Porto, etc. Então, ali um bocadinho. Há uma aldeia em que os vizinhos deixam a porta aberta, mas não estão lá. Portanto, só no dia a seguir tem lá comigo, o grupo entra, come, mas ninguém está com eles. Portanto, e só no dia a seguir. E isto ainda acontece. No dia a seguir há crítica social dos vizinhos. Se cantaram bem, se o desenho ficou bem feito. Há um pormenor, por exemplo, que as casas de luto não pintam vermelho, só se pintam azul. E às tantas eles já estão com os filhos. E depois no dia a seguir há chatice, porque não basta ter morrido alguém, não precisa de ser vivo ou vivo, basta ter morrido alguém na família, que a comunidade tem que saber, não pode chegar ali a pintar o vermelho. Mas pintou aquilo é o motivo para não se falarem durante o ano. Em algumas povoações continuam a ser só homens, mas já há vários grupos que são mulheres também. O Algarve, por exemplo, elas só pintam para não se ouvir a voz feminina. Mas na Mata, como vamos ver, na Paúla, em Cabanas de Torres, na Brigada, começaram a participar as mulheres. Primeiro porque havia falta de homens, e isso podia pôr em perigo a continuidade da manifestação, mas depois também porque a mulher tem um papel e participa mais na esfera pública e elas começaram a manifestar esse interesse e eles disseram porque não. Há 2 ou 3 grupos que eu acho que dificilmente as mulheres vão entrar em tal grupo em que não são os homens, nem os vizinhos estão lá, não é? Abrem as portas, mas só eles é que vou só agora, para terminar antes do filme, falar então dos desenhos. Os desenhos são os tais corações e vasos. Portanto, dependendo daquilo que eles fazem, pode querer dizer que naquela casa vive um casal sem filhos, ou vive um casal com filhas casadoras. É género, como a gente agora faz no Facebook, não é? No estado. Portanto, aquilo é género, no estado civil das filhas, ou dos filhos que lá estavam. Se está a questão, se está de luto ou não está, vai dependendo muito, mas tem a ver o coração e o vaso com a questão da constituição da brigada familiar. Depois pintam-se também desenhos ligados às profissões e atividades comerciais. Um café tem uma chávena, uma adega tem uma pipa ou alguém bebe um copo, uma mercearia tem uma balança, etc. Em alguns sítios há a estrela do Oriente, portanto, que guia os reis magos, normalmente pintado com um compasso muito antigo, muito grande, madeira, e fazem as 6 pontas, mas não só a mata é que ainda pinta assim. E depois as tais inscrições junto com os BR dos reis, ou BR dos vivos reis, ou da República, ou BR dos bons reis magos,
e sempre depois o ano. Muitas casas pintam a fachada toda, mas deixam as inscrições. Mas elas passam de um ano para o outro, são pagadas de ano para ano? Não, Acumula? depende do dono da casa. Ah, Mas normalmente as pessoas não pintam. guardam. Guardam por menos 5, 6 anos ou 3, depende às vezes da festa mais importante da aldeia, que eles depois vão criar as casas todas, que não é normalmente anual, é de 2 ou de 3 em 3 anos, mas há muitas casas que mesmo caiando à volta ou pintando à volta deixam os desenhos. Nós encontramos desenhos desde 80, encontramos um de 74. Se passarem para o Olhalvo, aquilo é uma loucura. As casas todas, nós andávamos a fazer o registro fotográfico, porque para além deste livro que publicámos com os resultados deste estudo, vocês podem, que está também em PDF no Wikipedia, podem download gratuito, mas temos uma página só sobre este projeto onde tem os vídeos de todas as unidades, das 9 unidades, depois uma maior de 40 minutos onde juntamos tudo, e tem um arquivo fotográfico que nós fizemos sobre aquilo que as fachadas dos dias de hoje e aquilo que marcou o Cantar dos Reis em janeiro de 2016. E foi muito giro no Olhalvo que nós andávamos a tirar fotografias às fachadas e os senhores mais idosos diziam: isto não é para a Câmara vir para aqui pintar, nós queremos as nossas fachadas assim. Ouviam-os, percebiam logo que era para valorizar, de facto, mas havia pessoas que tinham receio de que aquilo fosse uma fiscalização qualquer, que quisessem pintar as fachadas. Os portugueses ficavam todos contentes quando percebiam que era para valorizar. Em alguns grupos, no final, pinta-se num largo, como vai conver a mata, um vaso grande ou um coração grande, com várias flores, onde colocam a inicial, o primeiro e o último nome dos elementos que pintaram e cantaram naquele ano. E quando as raparigas não podiam participar, muitas vezes era a forma como elas depois no dia a seguir não perceber se a voz que ouviram ou se pensavam que o namorado e pintaram, iam lá ver se conseguiam identificar a presença de. Porque elas são apaixonadas lá dentro, às escuras, não se podia saber. Portanto, sim, os quadros nos contaram, não é? Ficavam a imaginar que a namorada pertencer também ao grupo e estar ali próximo delas, como fosse do lado da porta. Vamos ver então, são 18 minutos. Diz tudo o que eu estou a dizer? Sim, sim, perguntar. Sim. Em alguns desses desenhos é identificado algum tipo de crítica social? Sim. Algum humor, muito ligado à questão de beber o vinho, mas crítica social assim mesmo não, é mais a qualidade do vinho. Alguns têm mesmo bom vinho, ou mais nesses, também as padarias às vezes também têm pau, mas não há tanta classificação. Nas adegas às vezes há uma classificação e às vezes aparecem, chega um ano, alguém a beber e no ano a seguir aparece a mesma figura, já que no chão bebe. É mais assim. Nunca aproveitaram este anonimato para fazer algum tipo de crítica que não é revelada? Não, é mais esse humor, essa ligação. Entretanto, começaram a pintar género, ou apenas as casas de banho pública pintavam muito casa de banho também, ou uma sanita, estavam assim a sacar coisas. Há muitos desenhos também junto às coletividades, por exemplo, tentam desenhar, se a coletividade tem um rancho folclórico, tentam desenhar um par a dançar, ou se tem uma bandeira com os instrumentos. Mas eles não preparam esses desenhos? Não, isso é tudo no momento. naquele momento. Alguns grupos começaram a usar, isso foi uma evolução também, aqueles grupos que valorizam mais o desenho, pintam tudo à mão, tudo no momento. E a pincel? E a pincel. Há outros grupos que começaram a usar um molde para fazer o vaso, só o vaso. Mas é assim um molde de ferro que fazem o vaso, porque o resto é tudo à mão. E, por exemplo, a Brigada e Paula, que são os únicos, que só a Brigada é que usa mesmo já o spray e máscara. As teorias que existem de quem faz este género de recolhas lá e que conheceram muito bem estes grupos, é porque essa zona é muito mais industrial, as pessoas já têm outro contacto com outros materiais e então começaram a fazer a tal máscara grupal com o BR, mas depois não desenham mais nada, são só as inscrições e o ano. E valorizam muito a questão do cantar. Com o Lopes Graça, que dá para puxar com ele, e às vezes ia a estes grupos, eles cantavam e depois ele dizia: agora afina disso. E a
verdade é que nós aqui encontramos grupos que nós ouvimos o cantar e não percebemos nada, e desafio imenso, tem um inglês é muito forte, e mesmo o Giacometti dizia, este é quase medieval, e depois chegamos à ótica que eles, então, as vozes, percebe-se tudo, e nota-se que há um afinar ou não afinar. Não é que liguem muito, mas tentam valorizar isso, e percebe-se que uns valorizam as coisas, outros valorizam outras. Mas é incrível ter essa experiência, por isso eu acho também interessante a iniciativa da Câmara, quando quer levar as pessoas lá. De repente entras numa aldeia e eles estão a cantar lá longe. É porque isso é quase meio místico. Quer dizer, eu não tinha consciência que lá está, aquilo que conheço das janeiras, não é? Aquilo que aprendi na escola, ou quando vemos na televisão o Primeiro-Ministro recebe o grupo das janeiras a cantar, quer dizer, é uma coisa pública. Parece um ouro. Pois, mas isso é que eu ia perguntar. E isso é São as uma coisa grandes mística. diferenças Sim. entre as Não é janeiras tudo escondido, e os cantares de as reis. pessoas não se veem, apagam A questão das janeiras, para já o cantar de reis normalmente é desta noite, 5 para 6. As janeiras podem ir do Natal até ao dia 5 e não há uma data tão como a questão dos reis. Depois as janeiras têm esta origem mais pagã, não é? Porque não tem propriamente a questão de... O Zé estava a dizer, mas isto parte tudo também a história dos reis do capítulo de São Mateus, da história dos reis, Sim, esta mas ligação. nem estava, E depois é a não partir estava definido quantos reis eram. Sim, não tudo isso tinha. foi construído. E depois a história foi sempre construída, com o romance dos reis, etc. Mas parte dessa questão religiosa, não é? Mas a grande diferença das janeiras tem a ver com as próprias letras são diferentes. Normalmente as janeiras não invocam tanto esta viagem dos reis, tem a ver muito mais com a questão do novo ano, as letras são realmente diferentes. E mesmo o tipo de letra, a forma de cantar, esta questão dos reis aqui acontece também, eles em algumas aldeias chamam mesmo cantar o segredo, cantar a fechadura, que tem a ver com esta mistura de tudo, não é? Porque o facto de se proibir de repente as janeiras e por ter que contar as reis, mas depois eles estavam habituados a cantar as janeiras, não é? Mas há o primeiro cantar à fechadura baixinho, mas depois a seguir dão um berro que se ouve na aldeia a seguir, lá longe. Mas essa experiência eles não ensaiam. E durante o ano inteiro estes grupos não cantam mais nada, absolutamente mais nada, nem nunca cantam isto. Inclusive, nós E durante... encontram-se na véspera. Na véspera não, Nós- encontram-se Mas à há alguém altura. que mantém. É o contador. O contador normalmente Sim. é a pessoa mais importante do grupo e que tenta unir o grupo e é muito respeitado enquanto aquele que diz que é assim, portanto vamos todos. O apontador tem esse papel. Muitas vezes o apontador que aponta, que lança os versos, às vezes é repetido exatamente os mesmos versos, outras vezes, em outras aldeias, as pessoas cantam os versos a seguir, mas também depende muito. Às vezes o apontador, quase que as pessoas nem sabem a letra, e o apontador diz e eles repetem. Nós vamos ver aqui na mata, os mais novos dizem, nós chegamos lá, só no final da noite é que sabemos aquilo. No princípio só dizemos no final das palavras. Vamos repetindo. Desculpe, tem alguma relação com a importância social na comunidade? O facto Sim. de cantarem, dessas pessoas, a serem elas a cantar, tem alguma relação com o papel As que pessoas têm? valorizam muito a manifestação, portanto, só o facto de elas manterem a tradição já é muito valorizado. Portanto, e as pessoas respeitam muito e chega-se a alguma destas aldeias, estas pessoas são logo aqueles que conseguem movimentar o grupo e levar com que os jovens também participem, são muito respeitadas. Depois eles têm profissões mais variadas em termos sociais. Sim, a caracterização é transversal. Era muito os agricultores, trabalhadores agrícolas, não agricultores, trabalhadores agrícolas que participavam, mas depois também depende, por exemplo, há um sítio que nós vemos que há muitos carteiros, há outro que é dos calceteiros, depois aquilo tem a ver com o As grupo, afinidades tem a ver. também. É curioso que, por exemplo, na Brigada, também nas Torres, as memórias mais antigas que existem, quem cantava era um homem, um apontador, que estava nas tabernas, que era onde havia luz, podiam trazer a lanterna cá fora e fazer o desenho, e ele começava a cantar, ia pela aldeia e depois então os homens iam se juntando. Por outro
lado havia vários, e só se cantava junto das tabernas. E então às vezes ficavam grupos nas tabernas a cantar ao despique. E ouvia-se um lado, ouvia-se o outro lado. Mas não passa, por exemplo, de pai para filho ou assim? Passa da mesma família. Passa porque vai passando para as sim, gerações. a emoção, quando começámos a falar com as pessoas da aldeia, os vizinhos, não é? Eu quando digo terrinho, isso não é no sentido pejorativo, eu também moro numa terrinho, mas os vizinhos, nós chamamos vizinhos, somos todos, não é? Somos todos vizinhos. Portanto, e quando começámos a falar com os vizinhos sobre, mesmo os que não participavam, a importância que é estar em silêncio do lado de dentro da casa e o sentimento que é estar ali. Portanto, isso faz parte, é o outro lado da manifestação e que é muito importante. E nós, quando fizemos este trabalho, fizemos primeiro uma sessão pública, a dizer, vamos fazer este trabalho, o que é que vocês acham, deve ser feito. E houve alguém que se levantou e disse isso. Já nós tínhamos começado a fazer algumas entrevistas preparatórias para ver. E nós percebemos, sim, vamos ter que ir por aí também, perceber o que é estar do lado de dentro, no silêncio, com tudo apagado, e as pessoas tinham uma emoção muito grande. Vamos ouvir o que acho que vamos ouvir uma noite aqui dizer: eu fui estudar para Santarém e a minha mãe ligava-me e eu ouvi-los pelo telefone, porque eu não conseguia passar sem ouvir o cantar dos reis. Posso eu? Sim, sim. À porta das almas santas bate Deus a toda hora, à chegada dos três reis do lado do Oriente. Vem três, visitar o Deus nascido, para ir para Belém, vamos embarcar ao meu. Para meia-noite e tal, aí cantavam os reis. E a gente esperava para ouvir cantar os reis. Não se ia ninguém deitar. E havia a tradição que o pessoal metia à janela uma garrafinha de Ginja, aguardente. Um bolo, ainda hoje há quem mete. E a gente chega, bebe um pinto, come um bolo e a gente... Para as noites frias, sabe bem. E nós vamos cantando Noite dos Reis, que é de 5 para 6, e depois canta-se em todas as portas. Depois canta-se canta em cada porta, e as pessoas que estão dentro de casa só vêm à espreita de nós, só no fim da gente acabarmos a cantar, é que vêm, oferecem uma bebida, um bolo, para se conchegar o estômago. Avistamos a estrela, chegamos à cruz da pedra. Os da pedra perguntaram se era perto a Belém. Os da guarda responderam: perto está o nosso bem. Eu aprendi com os antigos. Essa foi a tradição. Há 52 anos que eu comecei a andar nos reis. E aprendi com eles, pronto. E depois não havia mais ninguém para apontar e tive que eu entrar. Agora, portanto, aconteceu agora. E saiu o filho deste. Está a ver? Já agora vê-se se insere o neto deste para que haja sempre uma reserva, como diz o outro, uma reserva de apoio. É uma coisa que encara naturalmente. Também o cantar foi-nos ensinado pelos mais velhos, pelo Sr. António, que era antigamente o apontador. E então eu vou ouvindo e vou tentando decorar. À primeira não sai bem, à segunda já sai um bocadinho melhor e pronto, é uma questão de ensaio. Não é preciso grande esforço para decorar. Aquilo entra. Eles ensaiam uma vez, antes de ir começar lá no Covil, ensaiam ali e tu vais-te uma vez e começas a cantar a primeira casa e toda a gente acompanha.
geralmente no primeiro ano, só as últimas palavras da frase é que conseguimos apanhar. E com o decorrer da noite é que se começa a aprender a letra completa. Mas ainda hoje há erros, tanto dos mais velhos como da nossa parte. A gente começa lá embaixo na remolha, que é o sítio que tem mais embaixo, e depois vem por aí acima. E a gente começa sempre ao lado das 10, 11 horas da noite. Antes era a partir da meia-noite. Agora não pode ser porque o pessoal anda a trabalhar. E antes andava-se a trabalhar no campo, é diferente. Não me apetece, não vou, não há nenhum problema. Agora tem os seus compromissos. Um emprego? Eu tenho que trabalhar e então é sempre aí às 10 horas. Vamos para baixo, vamos ali ao fundo do lugar, depois já sobes acima e acaba-se lá no alto. Se acaba aí para lá das 3 horas, 2h30, 3 horas da manhã. Bora! Já houve um ano que tivemos hora de passar ali para cima. Estava a chover, o que é que a gente vai pintar para aqui? Volta-se para trás, já lá não está nada. Bem, Começa logo a escolher, está o pessoal. Não pintaste nem a porta, não dou nada. É tinta de água. Vem o pó e depois é misturar com água. Eu até meto, pronto, não, há uns tempos para cá, meto um bocado de cal. Porquê? Cal ensopa mais, se tiver a parede molhada, a cal dá origem de puxar mais e não escorrer. Em princípio, vão a pintar à frente. E depois vamos ver os cantores atrás. Só se consegue cantar depois de estar a parte pintada, que é a parte da tradição do desenho, conforme seja os habitantes da casa. Os grupos pintam três, mas temos a fazer em 2 grupos, diz outro para se despachar mais. 2 grupos de 3. São 2 a pintar e um tem a lanterna para alumiar. O mais utilizado é o vaso, portanto, com a parte do tranco da flor, ou o coração. O vaso, mais portanto para quem as pessoas, portanto, ou pessoas idosas, ou que não tenha ninguém como quem diz, filhos, mais é o vaso. Quem tenha filho ou filha para casar, normalmente mete-se o coração. Este símbolo portanto, faz em todos os desenhos, que é o símbolo mesmo dos reis, que é o tal tronco com as folhas. Embora aqui esteja a parte da flor e aqui é a parte da folha. As 5 lágrimas de Cristo, o símbolo dos Reis Magos, que é a argola com a cruz. Aqui tem o B e o F, que é boas festas. O B e o R, bons reis. E aqui tem o símbolo que é do ano em que foi pintado a parte dos reis. Isto aqui, estas pintinhas, é para que isto dê mais, como é que é de explicar? Soar mais. E um exemplo, são duas meninas para casar, normalmente traça-se o coração um com o outro e com os mesmos efeitos da parte do tranco da flor à mesma. Tanto a parte do vaso, como a parte do coração, como os dois corações unidos. E sei que o coração é quando ainda há pessoas para casar naquela casa. O vaso é quando já não é. Depois a cruz é o símbolo dos reis. Tem o símbolo das 5 chagas de Cristo e depois tem as 2 cores que são sempre aquelas que são utilizadas. E quando não é em casas, fazemos sempre a bonecada, ou no café, ou na loja, um bocadinho às à imaginação, mas também faz parte. Temos sempre BF, boas festas, bons reis e o bom ano. Não.
avistamos a estrela, chegamos à cruz da pedra. Os da pedra perguntaram se era perto a Belém. Os da guarda responderam: perto está o nosso bem. Entrai, pastores, entrai neste portal sagrado. Vimos visitar Jesus, está nas palhinhas deitado. Era o boi a bafejá-lo e era a mula a resmungar. Maldição da dita mula, que não tenhas coisa alguma. Se alguma coisa tiveres, dela não tenhas fortuna. Vamos uma gente, tudo bem. Normalmente não seria, mete-se uma balança. Está a ver? Tem mais lógica de pôr uma balança ou se for um café, uma chávena com o pires e isso, do que pôr um coração ou um vaso. Assim, dá mais, como é que é de explicar? Mais reflexo ou aquela parte que nota-se que é uma casa de comércio. E depois vem boa venda ou... Assim eles começaram a acrescentar boa venda. Nessa parte assim. As cores, portanto, é o azul e é o... não é bem encarnado, é aquilo quase uma espuma de vinho. O azul, se for naquela casa tivesse morrido ou a mulher ou o marido, ou isso, é o azul que se mete. Mas isso é o azul só azul, não há lá mais o vermelho. Não, senhor. É só o azul. Casa de luto é só o azul. Agora, depois a outra, as duas cores. Eu comecei a cantar os reis. Já tinhas dinheiro para... Não tinha dinheiro para a tinta, porque a gente tinha que ir a uma tintarola aqui em cima, que é a Quinta da Mazarada, cantar os reis para apanhar 20 escudos para comprar a tinta, depois é que ia-se pintar. Quando era para ensaiar, a gente tinha que procurar os casais, como está lá um, para ir ensaiar, porque não tinha dono. Mas era apoiados pelo povo. Era assim, senhora. Apanhava-se chuva, apanhava-se um tempo, pronto, mas todos os anos a gente fazia. Eu, há 52 anos que canto os reis, só falhei com tudo isso no ultramar. Depois, quando falhava um, ia outros, e ainda a coisa que eu tenho me leva mais a cantar é a malta nova estar também. A gente vai ter com uma pessoa nova, olha, a gente vai cantar os reis, queres ir? Vou sim, senhora. E outros até vêm ter com a gente e pedem para irem mais a gente. E temos bastante malta nova, como temos rapazes novos, temos raparigas novas, também a cantar junto com a gente. Eu costumava ver o meu irmão, não, ele é meu irmão, e vê-lo sair e ficava sempre, eu também gostava de participar, até que depois fizeram-me um convite e eu aceitei para ir cantar as festas. 3, 4 anos. Pronto, foi um tipo de curiosidade que elas puxaram. Então, mas isto não pode ser também pela gente. Então, por que não? E juntou-se. Também não quis ir tão longe. Oh, pai, justa casa. Eu já canto os reis, não sei bem, mas para aí há 7, 8 anos. Comecei com os meus amigos da escola. Eu, na altura andava com o João na escola e via que a malta com quem eu jogava a bola na mata e que brincávamos, começava a ir aos reis e começava a dizer para eu ir. Então comecei a ir e pronto, foi até hoje. Eu já queria ter começado há mais tempo, só que não fui por vergonha, porque eu era a única rapariga. E metia-me confusão, os meus primos iam e eu ficava em casa.
Então, depois sei que fui estudar para Santarém e tive 3 anos que não estava no meio de reis. Ligava para ouvir cantar, a minha mãe ligava-me, eu ouvi-los cantar à mesma, dizia, para o ano, se eu conseguir, vou cantar com eles. Eu não vou deixar, parte. Até que houve um ano, que o meu avô deu uma boina deles, olha, agora finges que és um rapaz. Tive a boina dele e fui com eles. Pai, há 4, 5, talvez 5, 6 anos, por aí. Depois, entretanto, tenho ido sempre. A única rapariga, depois foram a Inês e a Daniela também. Depois este ano já tivemos mais, já tivemos a Juliana e a Sandra. Comecei com eles a cantar e às vezes vou pintando. Este ano pintei, o outro ano atrás também. Às vezes troco e vou cantar um bocadinho. Quando acaba, pensa ali pela expressão e há sempre, pronto, faz-se o vaso maior, faz-se o vaso maior e depois com as iniciais das duas primeiras letras do primeiro e último nome, faz conta que é Rui Diogo, um exemplo, o R e o D. O Francisco Franco, o F e o R. Não falta o Sarola. Falta o Sarola, pá. Vai ele. Vai ele. Sarola deu uma bicicleta à frente. É PF também. Pedro Franco. Pedro Franco. Depois, ao fim de 15 dias, 3 semanas, vamos fazer um peditóriozinho nos reis. Toda a volta com bora. E antes era com batata, cebola, alho, ou uma criação. Nós realizamos um almoço com vinho. E hoje já está diferente. Todos dão em dinheiro. Uns dão 50, outros dão 20, outros dão conforme podem, não é? E depois no fim realiza-se o nosso almoço, em que todos em convívio. É um dia de festa que nós temos. No dia do almoço há uma missa, portanto, como é que é de explicar? Missa dos Reis. Missa dos Reis, missa essa que é celebrada perante os reis. A chegada dos 3 reis, do amor orienta. E nessa altura, ou nesse dia, que é no domingo, almoça-se no restaurante a pensar por A ou B ou C onde é que se vai almoçar. Eu já não sou de cá, mas já estou aqui há 50 anos, sempre me lembro de cantar os reis. E pronto, eu gosto desta tradição, mas agora já não ajudo, não sei se para onde vou cantar, se não vou, mas se eu puder, vou. Mas se eu não puder, dou a vez ao meu neto também andou ali. Deixa arranjar uma cadeira e leva. À porta das almas santas, bate de... Sim. Este está as outras aldeias que se vê diferenças depois algumas mais. Mas isto só acontece nesta zona? Não, depois em relação a pintar, tem lá isso também escrito, tem no livro. Cada val também fazia, mas agora já não pinta da mesma maneira e tornou-se um momento muito mais público, com muitos visitantes. É uma festa que vão 300, 400 pessoas, eles não ali uma volta na aldeia, mas há até um. Acho que também é interessante, nós ainda não fomos lá, mas tem um jantar comunitário no final, é diferente. Os desenhos também vão ser diferentes, vamos ver depois isso no site. Mas, normalmente, isto, depois no Sobral, também se pintava, mas isso agora já não se pinta, não se canta nada. Mas, em relação a esta manifestação, é só, não sei, o modelo que era e o qual neste momento em Portugal. O lançar aquela parede no Alentejo, não me nome, está aqui alguns escrito. Pode ser? A professora da fase ainda tem local? Ainda
aldeia de Ponte Numa aldeia. Qual é a aldeia? Tenho aqui alguns Deves ter Não é? Com certeza. Faziam isso quando o rapaz ia lá à tropa. sim. Na noite, antes de irem para a tropa. Não, é? era noite dos reis. É na noite dos reis? É porque eu, no carnaval, lembro-me Eles têm uns moldes muito bonitos e depois lá são tem um molde muito bonitos. Antigamente era muito trabalhado, agora às vezes é música ao futebol, assim. Mas eu tenho aqui alguns uma nota sobre isso. Mas é que neste caso sobreviveu a tudo até à guerra colonial. A maior parte deles devem ter estado fora na guerra. E não perderam porque podia-se ter perdido, não é? Sim. Eles às vezes paravam porque ou havia poucos homens, nessa altura, que eles referiram, ou porque morria alguém muito muito dentro do grupo. Se fosse mais velho, portanto, não está bem. Se morria, eles respeitam, mas fazem a mesma. Mas se é algo muito novo, não era Mas mesmo assim sobreviveu. Mas temos vários. E podemos ver pela letra, pela antiguidade da letra, que isto não é aceitação, mesmo a aceitação das raparigas agora é pelo sentido comunitário. Mas nas janeiras não há o pintar. Não, nas janeiras não cantam as janeiras. Não, mas sim, não conheço nenhuma manifestação de pintar os Mas na prática os reis não acabam por ser uma forma de disfarçar as janeiras? Sim, na altura em que elas foram proibidas, sim, por isso a teoria, não é? Principalmente o facto de algumas aldeias ainda entenderem como cantar o segredo, cantar qualquer coisa que seria proibido, o não se ver quem. Há o registro também, há algumas aldeias que eles até levavam uma manta para se taparem. Se houvesse mesmo assim alguém a espreitar lá dentro, não se identificava, para além de alguns depois terem as iniciais. A aldeia sabia, mas alguém de fora nunca poderia identificar. E a questão do Viva à República, em vez de ser o Viva aos Reis, quando eles contam, ainda é assim como se fosse assim algo rebelde, algo Mas é tudo uma tentativa de sobrevivência e de resistência que eles conseguiram. Sim. E isto, de algum modo, parece estar ligado também ao ano marcado por 13 luas, ou seja, o ano agrícola. Porque nesta zona ainda está muito viva a memória de contar as coisas pelas 13 luas. E o dia 5 era o início do primeiro lua do ano. Portanto, ainda há as escondilhas, ainda há, portanto, em cada dia que vai de Santa, as escondilhas são dos reis, do Natal aos reis. E depois há as outras que são da Santa Luzia ao Natal. Portanto, são os 13 dias com as luas que vão dar, depois o tempo vai corresponder a cada um dos meses. Neste caso, agora são 12, mas na altura seriam os 13 primeiros. E este dia é o dia do início do ano agrícola. Daí também tem a ver com, imagino, com o Jano, não é? Sim. Que era o Deus das portas. E o Deus das portas, das entradas, da abertura. Na prática, isto é a sobrevivência de uma tradição romana. Grega ainda. Grega, ou mais antiga. Neste livro podem encontrar essa tentativa, não é, de Sim. É impressionante também isto uma sobrevivência. Mas a pintura, vocês sabem de onde é que vem a ideia de pintar nas paredes da... Não. É assim, por muito que procuremos, aquela simbologia a única coisa que é muito clara é aquela roda que viram com a cruz, não é? Que é muito antiga nos alfabetos, aqui no alfabeto do sul, do peninsular, e na Irlanda e por aí fora. Não é? Esse é muito antigo, mas só é usado nesta aldeia. Mas tem a ver com as bênçãos que eram feitas na altura da Epifania. E uma delas era esta a bênção dos giz, que implicava o ritual de utilizar o giz abençoado no início da Epifania, que portanto seria na missa que, entretanto, a partir do século V ficou uma grande comemoração da Epifania nos reis, porque disso não eram só os reis, não é? E em que se inscreve o CMB à porta nesta bênção. Ainda há vários países que o fazem, e que o CMB, portanto, seria Cristo abençoa, neste caso, Cristo Jesus.
E é muito engraçado, porque Mesmo as há, pinturas há a lenda de que o próprio nome dos três reis tenham vindo desta inscrição sempre. Portanto, o nome deles, Baltazar, que não queria dizer isso, mas as pessoas não sabiam o que eram e alguém inventou que cada uma daquelas letras. Mas esta bênção, portanto, tudo isto. E depois tem também ainda a questão do Antigo Testamento, não é? Daquele episódio da marca de sangue das portas. Sim, pois não há nenhuma prática sequer semelhante em Espanha. Já que não. Em Espanha eles cantam, mas em Roma também não. Na Alemanha. Eles fazem Com o giz. E o giz é abençoado na igreja primeiro e depois é com esse giz abençoado. A única diferença que encontramos foi na Irlanda. Não há nada de não encontramos mais nada. Não foi exaustivo, mas andámos um bom tempo à procura a ver se este tem o losango. A questão do losango, por exemplo, há aldeias em que o losango quer dizer que há um filho varão, outras aldeias quer dizer que naquela casa que tinha filhos eles já não vivem lá, e noutras quer dizer é só um elemento decorativo. Portanto, de 5 km de distância os significados são completamente diferentes. Sim. E é muito engraçado que houve uma primeira edição em 81 do senhor com quem nós também trabalhámos, o professor Guapa, em que ele tentou normalizar, não foi normalizar, aqueles que encontrou, mas não foi a todas as aldeias. E então, quando se lê esse livro, parece que só existe um símbolo. E foi muito curioso depois, que ele teve nos ajudar a escrever, leu o livro, e pronto, e assumiu que não tinham feito uma investigação tão exaustiva em todos os locais e pronto, eu não conseguia garantir, na altura, à época que ele fez as recolhas que começaram nos anos 70, que o que é que tinha mudado, se isto agora era assim, se na altura era mais igual, não sei. Pode ter sido também passagem de geração para geração, as coisas tenham alterado, perdido, manipulado. Mas depois há coisas como esta, neste caso só. Este coração ao lado do vaso é porque existe ainda um filho em casa. Sim, portanto, isto é a família. Quer dizer, este vaso, nesta aldeia, quer dizer que há um filho e há uma filha. E há uma filha, depois aqui é uma filha, este é o filho, e o losango é o filho, e o coração é a filha. E há, eu não sei se eles ainda a preparar as cintas. E depois há outra coisa que é muito gira, que é, pronto, o ocre, não é o ocre, o vermelho, é uma cor muito comum. Agora, este azul, o azul não, e este azul começa a chegar àquela zona, vindo da Índia. São os portugueses que trazem, não é? Que fazem essa importação. E aquela zona, depois falando de outras histórias paralelas, vê-se que muitas pessoas, à época, que eram ali daquela zona, fizeram carreira na Índia. Fazer trabalho na Índia. Sim, inclusive este professor Guapa anda à volta com uma história de um rapaz que era um criado de uma casa e que acabou, não lembro se governador, se o que é que foi, sei que acabou por ter uma ascensão social enorme na carreira da Índia. Assim, normalmente quem ia nas caravelas, quem ia nas naus, era porque precisava de... Sim. Eram filhos segundos, terceiros, quartos, não interessa, e que vão para a Sim. Mas é muito normal, e há histórias dessas, não é? Depois ficam... O azul, estávamos a falar isso outro dia, não é? A utilização do azul na pintura era assim uma manifestação de riqueza. Riqueza. Por causa do pigmento, não existia. Sim. Isso ainda, quer dizer, não sei se foi sempre o azul aqui, mas... Eles dizem que sim, foi sempre, mas... Menos de 3 gerações. Mas foi isso, aquilo que tentámos encontrar foi, mas porque é o azul, porque é o vermelho e de onde é que isto vem? Não é? Mas eles associam muito o azul ao ano antigo, à morte, ao fim, o vermelho ao novo ano, à vida, à felicidade. Por isso, quando alguém morre, são as pessoas azul. Há algum caso de alguém que recuse ter a sua casa pintada? Eles, em todos os grupos, se alguém não quer, sabe que eles vão pintar, conhece alguém menos do grupo, e se ela sabe mesmo que isso vai acontecer, fala com o outro, diz: eu não quero que pinto, e eles respeitam. Às vezes o que acontece é, eles pintam e depois chove, e aquilo fica muito feio, e as pessoas queixam-se, e eles dizem: mas nós não sabíamos, porque tentam não pintar se chover muito para que as fachadas não venham
Em 10 anos, às vezes há um ano que não pintam porque realmente choveu muito. Outras vezes acontece, eles não pintarem porque está a chover e as pessoas queixarem-se, não pintaram, mas podiam ter pintado. Mas o que nós encontramos foi uma aldeia que pintavam e cantavam e agora só cantam. E eles queriam pertencer também à recolha e nós estivemos com eles e cantaram, mas nós não os acompanhámos porque não sabíamos que eles realmente tinham esse hábito, eles só vieram falar connosco depois. Porque no dia da noite 5 a 6 nós tivemos várias equipas, uma em cada aldeia, não, mas várias equipas fizeram desde 3 aldeias. Chegámos desde as 10 até às 6 da manhã com eles. E depois, quando esta aldeia soube, vieram cá. Então nós fomos lá falar com eles, então vocês também pintam, mas não há pinturas. É que nós queremos trabalhar mesmo a questão do pintar. Pintar não pintamos, porque as pessoas depois queixavam-se. Então, e cantar, começámos a cantar há alguns anos. Quando começar a pintar. E eles continuavam, não, suja as caras. E nós, aquela comunidade não valoriza de forma nenhuma aquilo e muito dificilmente vai pegar na tradição. Sim, perdeu-se ali, E ali perdeu-se completamente. E, inclusive, nós falamos com pessoas com 70 anos que já não se lembravam de pintar, não se pensavam. Mas sabiam que tinham de pintar. Só que eles queriam muito pertencer a este grupo e nós o que fizemos foi recolher as letras e colocar em arquivo, ficou em arquivo municipal, mas como o trabalho é sobre o pintar dos reis em particular, já foi trabalhado. Quando a comunidade não quer, não há nada que faça com que a tradição volte. Mesmo quando alguns praticantes querem, não vão conseguir. É o bar de Duarte Teria. Eles chegaram a cantar. Ele bem quer cantar. O que é que aconteceu? Eles houve um ano que foram cantar e a população chamou a polícia e estava mesmo. E a polícia foi lá tirar-nos. Imagina se eles pintassem, não é? Bem, era mesmo vandalismo. Exatamente. Mas é que aqui a seriedade. Não, mas aqui a própria comunidade não deixa que as coisas. Por isso é que eu estava a perguntar se alguém se recusava. Eu por acaso estava à espera que ninguém se Não, mas recusasse. Desculpa, ainda há outra coisa que é o modo como cantam. Por exemplo, aqui vem. Aqui o solista, o apontador, está de costas para o grupo e o grupo está virado. Isto lembra um caso, dá para pensar que noutros tempos ele estava a ver se vinha alguém. Sim, é provável. Mas depois na aldeia ao lado canta o apontador virado para o grupo e o grupo virado para eles a uma distância enorme. Sim. Noutros estão todos em círculo fechado, muito fechado. Junto à porta, cantar baixinho. Eu não sei, mas a recomendação das aulas normalmente são mulheres, não é? E que também cantam assim muito para dentro, não é? Muito mais para as outras, não há tanto esse. E a perguntar-vos as pessoas que cantam isto não cantam a recomendação das aulas. Não, aqui não se canta mais. Não se canta, é a única coisa que a questão quando eles falam do ensaio é aquela noite cantarem uma vez antes de estar a abrir as portas. E não penso muito mais.